juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá, eu sou o professor Gustavo e nosso assunto hoje vai ser Top da Galáxia. O assunto que tem a ver com toda a vida do você jovem, né? A indústria do entretenimento. Vamos falar de cinema, de séries, de filmes, né? Que assunto é esse que mobiliza filmes, música, séries, né? Estou falando da indústria cultural. Um tema que tem sempre uma possibilidade muito grande de ser abordado pelo Enem, não é? E aí veremos como a sociologia pensa esse assunto, o que é indústria cultural. Você que gosta de música, que deve ter escutado por aí, mas essa música é muito comercial, não, mas essa música é mais erudita. O que é a chamada indústria cultural que nós veremos hoje? Primeiro, é importante entender como esse termo foi criado, não é? Esse termo foi criado por dois filósofos, Adorno e Horkheim, dois filósofos alemães, e aí eles criam esse conceito de indústria cultural a partir de uma perspectiva, né, de uma leitura da sociedade do século XIX e do século XX. Então, muito importante situar que contexto os autores estavam pensando ao trabalhar esse conceito de indústria cultural. Outro detalhe importante, Adorno e Horkheim fazia parte de uma escola de pensadores que estavam estudando essas temáticas, como o consumo, a cultura, os impactos desses campos na vida das pessoas, da sociedade, e aí que eles são vinculados ao que chamamos de Escola de Frankfurt, ok? Então, pensou indústria cultural, pense logo os dois filósofos Adorno e Horkheim. Então, esse conceito ele foi pensado na sociedade moderna, não é? E é importante entendermos que elementos tinha essa sociedade moderna. Relembrar, né? A modernidade é o momento onde eu tenho uma consolidação do sistema capitalista, um sistema que visa o lucro, visa ganhar dinheiro, não é? Naquele momento onde eu tenho todo um contexto fordista, né? A produção em massa, o referencial de progresso, de razão. Então, eles percebem que nesse contexto da modernidade, nessa sociedade materialista, a cultura, né, começa a ser produzido de acordo com valores mercadológicos. Prestem bem atenção. Cultura necessariamente não é mercadoria, não é consumismo, mas eles percebem que a partir da modernidade, da sociedade do século XIX e XX, eu já tenho aí, né, indústrias produzindo, digamos assim, cultura com a preocupação de vender. Então daí o termo indústria cultural. O próprio termo já nos ajuda um pouco a pensar. Se eu falo de indústria, eu estou falando de quê? De produção, né? E se eu estou produzindo para determinado público com um determinado objetivo. Qual é o objetivo? Ganhar dinheiro. Então, a mensagem é simples, bem objetiva, falou indústria cultural, pensem a cultura como mercadoria, ok? Então, indústria cultural é pensada por esses dois filósofos, Adorno e Horkheim, né? E é importante, como nós colocamos aqui, na modernidade que temos todo o avanço tecnológico, não é? E a arte entra nesse contexto de ser produzida com a ideia de um consumo rápido e lucro. Veja que quando a gente fala do que é uma obra de arte, qual o sentido da arte, né? Os sentidos podem ser dos mais diversos. Podem ser uma angústia do pensador, pode ser, muitas vezes, uma mensagem política que ele quer pensar, né? Uma crítica à sociedade, mas nesse caso, né, a arte passa a ser produzida de acordo, de uma maneira mais rápida, com a ideia do lucro, ok? Então, é uma palavra-chave muito importante essa ideia de associar o conceito de indústria cultural com a ideia do consumo, com consumismo, ok? Então, vamos lá. Todo o avanço tecnológico que acontece na sociedade do século XIX, né, XVIII, a ideia de ser algo com a intenção de massificar, né? Então também é algo muito relacionado à indústria cultural, massificar, destinado a um grande público, né? a um grande número de pessoas. Então essa é a ideia
da indústria cultural. Então, entendido o conceito, né? Indústria cultural, quem foi que criou, vamos lá, as principais características. Quando eu falo de indústria cultural, é inevitável a gente não falar do cinema, né? Cinema que a gente gosta, que a gente assiste, né? Então, o cinema, ele surge nesse contexto, né? E por que o cinema, professor, tem relação com a indústria cultural? Porque é no cinema que eu consigo mobilizar grandes números de pessoas, né? De telespectadores. Ali eu consigo passar uma mensagem, né? Uma mensagem muito significativa que envolve questões de consumo. Quem aqui já não passou por a experiência de ter assistido um filme e quando acaba um filme quis incorporar um personagem, né? Acabou de assistir um filme, por exemplo, Star Wars, algum filme que fala de HQ e depois não quis comprar uma camisa para lembrar do filme que assistiu, se identificou com o personagem. Então o cinema tem um papel muito importante nesse processo da indústria cultural. É o cinema que surge também nesse contexto, né? E aí eu começo a produzir filmes, né, destinado a uma produção rápida e algo voltado para o consumo, né? Um bom exemplo quando eu falo de cinema, que tem a ver com a indústria cultural, é o cinema hollywoodiano, esse que nós temos mais acesso, né? Podem ver que os filmes, eles são lançados, né? E tem muito a ver com se vai ter ou não bilheteria. Quando aquele filme ele consegue uma bilheteria, eu faço o número 2, eu faço o número 3, eu faço o número 4, né? Quanto mais filmes eu tenho sobre aquele assunto, significa que ele teve uma grande bilheteria, né? Então, isso é a indústria cultural, né? Então, essa ideia de produzir destinado a um grande público voltado para um consumo. Veja que quando eu produzo um filme, eu abordo outros aspectos de levar o telespectador a comprar, né? Hoje eu chamo que existe o mundo geek, né? Que se resume a muitos acessórios, camisa, chaveiro, boné, roupas, né? Jogos de videogames, uma série de opções que você tem para comprar, na medida que eu consigo canalizar o seu sentimento, né, de gostar daquele filme relacionado para algo material, né? Então, hoje eu posso falar que é o mundo do cinema, das séries, né? Hoje nós temos uma transformação muito grande nas séries, né? No acesso hoje que nós temos desse processo. A indústria do cinema, né, como nós já falamos, é responsável, por exemplo, pela questão dos roteiros, né? E aí chama a atenção que nos roteiros dos filmes hollywoodianos eu encontro sempre a padronização, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos: o casal apaixonado, o vilão e o mocinho, né? Aquele vilão que só no final vai ser morto, o casal que só vai se encontrar no final, né? O famoso beijo apaixonado, o final feliz, né? Veja que eu estou falando de elementos que fazem parte da indústria cultural que não se encontram somente no cinema, se encontram na série, se encontra nas novelas, né? Quem já assistiu em algum momento da vida uma novela, a novela normalmente tem essa situação, né? Uma vilã, né? Uma vilã loura que no final sempre ou termina com problemas psíquicos, ou é assassinado. O final feliz, né? Normalmente a gente tem sempre final felizes, né? Nas séries também é um bom exemplo de se situar. Sempre quando está no penúltimo episódio ou no último, existe uma morte impactante de um personagem que você gosta. Se a série fez bilheteria, eu renovo para uma próxima temporada e mudo o visual dos personagens, né? Então, uma série também é um bom exemplo, né, que situa-se nesse eixo da chamada indústria cultural, ok? Então, eu estou falando aqui da indústria do entretenimento, né? Cinema, música, reality show, né? Uma série de elementos que fazem parte da nossa vida que podemos pensar a partir do que chamamos de indústria cultural, ok? Então, chamo a atenção para o modelo, né? Mais ou menos dos filmes que a gente assiste,
Normalmente nós temos mais acesso a filmes hollywoodianos, não é? Existe o cinema nacional, mas ainda não existe como competir a nível de filmes hollywoodianos. Se você for no cinema, você vai ver que as opções para assistir os filmes normalmente tem mais filme no formato da cultura americana do que mesmo um filme nacional, né? E você vai ver que esses elementos sempre vão estar presentes. O vilão e o mocinho, né? O casal apaixonado. Ok? Então, são características dessa chamada indústria cultural, essa ideia da padronização. Ok? Então, padronização aí como um elemento do que podemos perceber da indústria cultural e que é vista no cinema, né? Nas séries. Tranquilo? Vamos lá. A indústria cultural é que produz a chamada cultura de massa, né? Então, professor, o que é cultura de massa? Destinada a um grande público, não é? Então, a indústria cultural é produzida destinado a um grande público. E é importante que, sendo destinada a um grande público, eu tenha uma mensagem simples, fácil, de fácil entendimento, né? Se você for assistir, em geral, os filmes hollywoodianos, as novelas brasileiras, é algo que você, mesmo que perca na novela um episódio ou dois, você vai entender, a criança vai entender, a vovó vai entender, independente de você ter um conhecimento, digamos assim, mais erudito ou não. Por quê? Porque a perspectiva da novela, do filme em geral hollywoodiano, é que seja fácil entendimento, né? Essa ideia de você, uma linguagem mais objetiva e mais simplista. Então isso é outro elemento da chamada indústria cultural, ok? Uma dica interessante para cinema é um filme nacional, romance, né? Quem já assistiu, um filme do Wagner Moura, Letícia Sabatella, que ali mostra como é a linguagem das novelas e a linguagem do teatro. Você vê aí uma diferença muito grande a nível de discursos, de públicos, né? Então, um excelente filme para poder entender melhor como funciona a indústria cultural. Indicação aí de um filme nacional. Então, vamos lá. A indústria cultural é que produz a chamada cultura de massa, como nós já falamos, e a ideia é o quê? Produzidas com o intuito de gerar lucro e estimular o consumo de produtos. Veja que, de novo, eu estou nessa temática de quê? Do lucro, do ganhar dinheiro, né? As empresas investem com o sentido de ganhar dinheiro, o que faz com que um filme ou uma série seja renovada, seja produzido um volume 2, um retorno, é o índice de bilheteria. Ali eu tenho um investimento e a ideia é que eu tenha um retorno muito maior do que foi investido, ok? Então, consumismo, lucro, né? São palavras-chave para você entender a cultura de massa. E os meios de comunicação têm um papel muito importante, né? Nessa difusão de informação, como eu coloquei aqui, cinema, já falamos, o rádio, né? O rádio não agora, mas em uma certa época, o rádio tinha uma influência muito grande nas vidas das pessoas, quando não se tinha acesso à televisão, os jornais, revistas, né? E chamam a atenção agora para algo mais significativo nas nossas vidas, a internet, né? Como a internet é um meio que nós acessamos muito mais, né? Se acessa muito mais a internet, se assiste séries, filmes, né? Segue-se redes sociais e ali eu já tenho, né? A partir de uma mensagem de 1 minuto, né? De um trailer, de um teaser, consigo divulgar maciçamente para um grande público, né? Que tem um impacto maior se eu pensar do que uma publicidade no cinema, né? Ou na televisão. Então chama a atenção que quando Adorno e Horkheimer pensaram esse conceito da indústria cultural, eles estavam ainda numa primeira fase, né? Eles estavam ainda num capitalismo inicial e ainda não existia internet, né? Então hoje eu posso dizer que a internet, né, é um meio de comunicação de massa que tem, né, essa difusão muito mais, digamos assim, potente, né, alcance maior com todas as gerações, né? Então chama a atenção aqui como a internet hoje é utilizado, né, para divulgar os produtos da indústria cultural.
Como nós falamos, a arte no momento em que passa a submeter às leis artísticas do mercado. Então agora, né, eu produzo uma obra de arte com a preocupação dos valores do mercado. Veja que normalmente um artista, né, para produzir, digamos assim, uma música, um álbum, né, uma obra de arte, ele levava muitas vezes meses, anos, né? E nesse contexto da indústria cultural, eu produzo algo mais simplista, porque a ideia é vender, né? No campo da música, a gente costuma dizer que são aquelas músicas chicletes, né? Que muitas vezes a música que parece que foi produzida em 10 minutos, e aí é uma música já pensada numa coreografia, normalmente sensual. Você escuta, gostando ou não, está na boca do povo, e quando você enjoa, eu já lanço uma segunda melodia, né? Então, ali claramente é um bom exemplo para você tentar entender o que é uma música, né? Uma obra de arte com essa preocupação unicamente do mercado, ok? Então, podemos perceber inúmeros exemplos no cinema, como nós já falamos aqui, dos filmes hollywoodianos, né? Nas séries, que mais? Nas novelas, a televisão, né? A televisão tem também aqueles momentos dos intervalos dos merchandising, né? Aquela publicidade, e jornais, revistas, né? Acredito que jornal e revista era algo de uma certa época. Hoje a gente reduziu, né, essa questão do papel. Hoje é muito a internet, né, que a gente vê, assiste, né, gosta, curte. Então, eu posso dizer que hoje a indústria cultural, né, assim, ela se potencializa muito mais dada ao acesso da internet, a possibilidade de uma divulgação muito mais rápida, né, perante todos os públicos. Vamos lá. Características dessa indústria cultural. Alguns elementos eu já coloquei aqui, não é? Criação de conceitos e características que sejam capazes de influenciar o modo de vida dos consumidores, né? Então, eu estou claramente preocupado com a questão de influenciar para o consumo. Segundo, propaganda e venda de produtos através de associações entre marcas, produtores de filmes, televisão e outras formas artísticas, né? Normalmente, uma novela, uma série, tem aquele momento da publicidade, né? Eu lembro que o cinema, quando ele surge, era muito comum ele ser financiado no início por empresas que vendiam cigarro, né? E era normal você ter aquela cena onde a mocinha, ela fumava um cigarro, o mocinho fumava um cigarro, né? E se vendia isso como se fosse algo de beleza, né? De sedutor. Uma geração mais atrás, muitos começaram a fumar e não sabiam se isso era bom ou ruim por causa, né, da influência da indústria cultural. É só você pegar os filmes mais antigos de Elvis Presley, né, da velha guarda, vai lembrar essa questão do fumo, sempre naquele momento de tensão, sempre naquele momento lá da chuva, né? Então, são clichês da indústria cultural. Então, o exemplo do cigarro, da propaganda de bebidas, né, de refrigerantes, então, isso é muito comum você ainda vivenciar, né, nas séries, nos filmes, né? E aí passam a ideia de que, opa, se fulaninho está consumindo, né, eu também vou usar para ficar legal, para ficar mais bonito, né? Por quê? Porque isso mexe com todo o nosso imaginário, né? Isso mexe com nossa cultura. E veja que cultura tem um aspecto material e um aspecto imaterial. Mexe com nossos sonhos, desejos, né? Então, por isso que a indústria cultural é algo impactante nas nossas vidas, né? Quem aqui em algum momento da vida não quis mudar o visual, um look, por causa de um personagem da novela, ou do filme, ou da série que você teve uma certa empatia, né? Então, é a indústria cultural aí produzindo os seus ídolos, né? Suas estrelas, seus artistas pop. O avanço tecnológico, né, é importante destacar aqui. Se não fosse todo esse processo, né, do avanço do sistema capitalista, não seria possível, né, eu produzir. Então, a disseminação rápida das obras, e também tem um aspecto positivo aí, né, a democratização de você ter acesso aos conteúdos, né? Antigamente você só poderia assistir tal filme se você fosse ao cinema, né? E o cinema era caro, não era acessível a todas as pessoas. Hoje você pode baixar um filme, você pode comprar um filme pela TV, né? Veja que hoje essa indústria cultural está mais acessível.
Tem uma informação que no próximo ano uma grande empresa, a Warner, né, ela já falou que vai divulgar o seu filme no momento do lançamento também pelas plataformas digitais, né? Então veja aí que eu tenho todo um processo de modificação, né? De se entender que hoje o grande público ele acessa, assiste filmes e séries, por quê? Pela televisão, pelo celular, né? Pelo computador. Hoje eu tenho várias plataformas, né? Então isso é positivo, torna, digamos assim, mais democrático. Você que não tem dinheiro para assistir o filme, você pode depois conseguir baixar, acessar aquele filme, aquela série, né? Por um preço mais barato, ou talvez até disponibilizado de maneira gratuita na internet. Então, esse processo de democratização da indústria cultural. Vamos lá, outra característica, outro processo que temos que entender da indústria cultural é seu processo de manipulação, ok? Manipulação como assim, professor? Vamos lá, lembra que eu falei da ideia da massificação, de uma característica que a indústria cultural é massificante, né? O que é que significa isso daí? A indústria cultural, por ser massificante, ela vende uma visão de mundo, né? Então entramos aqui na perspectiva de ideologia. Quando eu falo ideologia, a ideia é o quê? É um conceito marxista, conceito criado por Karl Marx, que vai falar justamente, ele entende ideologia como falsa consciência, como justamente quando a classe dominante quer divulgar a sua ideia como sendo de todos, como sendo geral. Então eu posso dizer que a indústria cultural tem também uma perspectiva ideológica, na medida que eu estou vendendo uma realidade, né? E eu quero que aquela realidade ela seja aceita por todos, né? Deixa eu dar um exemplo aqui que me veio à mente. Os super-heróis, né? Muitos super-heróis surgem no pós-Segunda Guerra Mundial, Capitão América, Mulher Maravilha, Super-Homem. Então você vê que ali tem uma ideia de eu vender uma imagem positiva da cultura americana, da sociedade americana, né? Então a partir desses personagens criados, né, HQs, em cinemas, eu tento difundir, né, divulgar somente aspectos positivos do meu país, da minha cidade. Então entra nessa dimensão ideológica. Dois exemplos que já foram questões, né? De como eu utilizo essa indústria cultural para manipular a opinião pública. Getúlio Vargas, quando utilizava o rádio no Brasil, né, ele divulgava somente aspectos positivos do governo dele, né? Então essa comunicação com as massas, Getúlio Vargas no Brasil. E temos também outro exemplo do Adolf Hitler, né? Aquele filme Bastardos Inglórios mostra muito bem como eu só divulgava um aspecto positivo do povo alemão, do governo do Hitler, né? Então, aquilo é um bom exemplo de como eu posso utilizar, como os governos utilizam da indústria cultural para manipulação e para se gerar uma ideia ideológica de somente passar uma ideia positiva do governo, ok? Então, temos aqui Getúlio Vargas no Brasil, nosso presidente, e Adolf Hitler no momento da Segunda Guerra Mundial. Hoje é fato, né? Ninguém utiliza o cinema, mas temos as lives, né? Hoje você vai ver os políticos utilizam das lives, porque ali é uma maneira de eu comunicar para um grande público pela internet, e ali eu só divulgo coisas positivas, né? Uma entrevista pode acontecer o risco de um jornalista fazer uma pergunta e eu talvez dizer algo que não deveria ter dito e desgastar o meu governo. Nas lives eu só falo coisas que me interessam, já com pautas pré-estabelecidas, e aí eu posso, se quiser, fechar o comentário e aí ninguém fala sobre o que eu falei. Então as lives hoje, né, seja de música, seja utilizado pela política, é uma maneira de certa forma eu manipular uma opinião pública e só mostrar os aspectos positivos. Falamos dos aspectos da indústria cultural no tocante ao cinema, à televisão. Outro aspecto interessante é pensarmos o campo da música, né? As músicas, os filmes, né? As músicas mais comerciais, né? Um exemplo que eu gosto de citar para os alunos é você lançar uma música que fala de amor, né?
É um tema que a indústria cultural adora. Por que amor? Porque se eu falo de amor, ou bem ou mal, com certeza vai tocar a vida de todos vocês, né? Se eu falar bem do amor, os que estão apaixonados ou que estão se apaixonando vão achar que aquela música é para ele, que é para ela, né? E na medida que eu tenho uma identificação criada, você vai querer consumir mais, você vai querer escutar mais aquela música. E também você falar de música de fim de namoro, né? Hoje popularmente chamamos de quê? Sofrência, né? Tá na boca do povo, música sofrência, alguém que teve uma decepção de amor, quem não teve, né? Então é algo que vende demais, né? São temas já clichês da indústria cultural, né? Professor, mas me diga uma coisa, quais são os critérios que se tem, que a indústria cultural, ela procura saber quais assuntos vão vender mais e elas começam a produzir filmes e músicas, né? É simples. Tem duas plataformas hoje, o Deezer e Spotify, que eles têm como saber o que é mais acessado, né? Eles têm essa informação de que hoje, não importa o gênero, o mais acessado são músicas, digamos assim, deprê, músicas negativas, músicas que falam decepção de amor. Então aí eu já lanço uma música com essa temática, porque facilmente eu já vou gerar uma identificação, ok? Então, veja que estamos falando dos filmes, da música, dos programas, né? E aí eu tenho uma fabricação e a construção das celebridades, dos ídolos, né? E aqui chama a atenção a importância da celebridade hoje, dos ídolos, né? E como eles são formadores de opinião. Hoje, o ídolo da indústria cultural, raramente ele se manifesta politicamente. Por quê? Manifestar politicamente pode gerar um questionamento, alguns vão gostar, outros não vão. Normalmente eles só passam mais uma mensagem comercial, né? É aquela velha entrevista clichê. Hoje você vê dificilmente um artista, uma celebridade que tem um apelo com um grande público vai se manifestar politicamente. Se manifestar, ele vai, se todo mundo ele perceber que está meio que numa ondinha, né? Porque se eu manifestar politicamente, isso pode gerar uma situação que alguns vão gostar, outros não vão gostar, consequentemente não vai vender e aí ele vai perder, né? Então, as celebridades, os ídolos, né? Você vai ver que muitas vezes, observando a biografia dele, ele é totalmente diferente do que ele se apresenta para o grande público, né? Então, falei dos ídolos, das celebridades, são vários, né? Me vem aqui à mente, por exemplo, o fenômeno do K-pop, né? Do estilo, dos grupos, né? Então, a juventude, né? Principalmente de 14, entre 16 anos, então o apelo, né? Da música, do estilo, né? Então, é importante entender como essa indústria cultural tem esse aspecto político de produzir essa dimensão de alienação, porque eu quero vender uma perspectiva, uma única visão de mundo, e também essa ideia de fabricação de ídolos e de celebridades, né? Tem um conceito que eu acho muito interessante de um sociólogo contemporâneo, Edgar Morin, que ele vai falar que esses ídolos da cultura pop, eles são os olimpianos, né? Olimpianos, o quê? Uma analogia aos deuses do Olimpo. A gente tem toda uma relação religiosa, a gente cultua, né? A gente cria uma identificação, a gente cria uma projeção, né? É uma relação muitas vezes de amor ou de ódio, né? A gente quer mudar o visual. Quem aqui já não cortou o cabelo, já não comprou uma roupa, já não pintou pensando em estar parecido com ele ou com ela, porque você viu no filme, ou porque você viu na novela, né? Então veja que é uma indústria que produz sentido, identidade, significados, né? Tudo isso voltado para o consumo, ok? Vamos ver como as questões se apresentam, porque nós falamos aqui várias características da indústria cultural e como isso pode ser abordado nas questões do Enem ou questões similares. Vamos lá. Questão 1. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória de democracia, de pioneiros e empresários, que tão pouco devolvera uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião,
são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas, mas a liberdade de escolha de ideologia, que reflete sempre a coesão econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa, né? Então a questão pede o seguinte: a liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com o texto, é... Vou dar um tempinho. Letra E. Então, aí é uma questão que já foi abordada no Enem, que coloca como percebida essa dimensão ideológica, né, da indústria cultural, quando ele vai falar, né, que existe uma coesão econômica, né, e revela-se em todos os setores, quando ele fala no final, a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa, né? Se você for ver nos filmes hollywoodianos, não importa o filme e o gênero, eu sempre vou ter misto, né, de drama, comédia, amor, suspense, né? Já pensou para parar? 2, 3 filmes que você assistiu, você fica até na dúvida, que gênero é esse? Porque aí eu tenho um misto de elementos somente presente num filme só, né? Por que isso, professor? Porque aí eu consigo mobilizar várias pessoas para assistir aquele filme e dar bilheteria, né? Um grande bilheteria, Guerra Infinita, né? Vingadores, Guerra Infinita, ali eu tenho cenas de quê? De heroísmo, de morte, de romance, de comédia, né? Eu tenho um misto de vários gêneros num só. Daí o grande sucesso, daí a característica da padronização, ok? Então, primeira questão, letra E, ilusão da contemporaneidade. Vamos lá para a segunda questão. Os pensadores da escola de Frankfurt, como nós já falamos, Adorno e Horkheim, são críticos da mentalidade que identifica o progresso técnico-científico como progresso da humanidade. Para eles, a ideologia da indústria cultural submete as artes à servidão das regras do mercado capitalista. Com base nos conhecimentos sobre as críticas de Adorno e Horkheim, a indústria cultural assinala a correta. Um detalhe importante, talvez você encontre, né, indústria cultural, Adorno e Horkheim, eles chamem de razão instrumental, a crítica à razão instrumental. Quando ele fala de razão instrumental, ele está falando da característica do progresso, da modernidade, dessa sociedade a qual eles estão analisando. Qual seria a questão? Letra E. A expressão indústria cultural indica uma cultura baseada na ideia e na prática do consumo de produtos culturais fabricados em série. Veja que essa questão é chave, que nós falamos aqui, essa ideia de produção em série, de ser algo de massificação, de destinado a um grande público, que gera cultura de massa e que é destinada ao consumo. Veja que é uma palavra-chave, né? Pronunciei várias vezes aqui a ideia de destinado a um grande público, né? E a ideia do consumismo, do consumo. Esse é o objetivo da indústria cultural. Vamos lá para a questão 3. Aqui envolve política e indústria cultural. Abre aspas. O homem político poderia ser ele mesmo, autenticamente. Ele prefere parecer, ainda que lhe seja preciso simular ou dissimular, compondo um personagem que atraía a atenção e impressiona a imaginação, interpretando um papel que é por vezes um papel composto, de modo que, recorrendo a um vocabulário colhido no teatro, fala-se em vedetes, outra hora em tenores, sempre em representação política. Com base no texto, nos conhecimentos sobre indústria cultural e política, é correto afirmar? Letra E. A indústria cultural repousa como a reprodução de desejos, imagens, valores, expectativas, por isso somos cada vez mais suscetíveis à propaganda política. Essa questão eu achei interessante porque aqui ele envolve um elemento entre política e indústria cultural, não é? A temática do marketing, né? Como é que eu construo um personagem político no contexto da indústria cultural? A partir de um desejo do que o público está querendo. Então eu faço uma pesquisa de mercado e eu vejo o quê? Que a população deseja um líder que seja conservador, que defenda a família, que
dê segurança para as pessoas, né? Que dê segurança econômica. Então eu já construo meu personagem e a partir do papel que as pessoas desejam. Então aí isso fica fácil você projetar uma identificação com aquele candidato ou candidata e aí você escolhe ele, né? Quantos exemplos nós temos de que eu votei naquele candidato, mas quando ele começa a governar era diferente do que ele se apresentava, se colocava nas eleições, né? Então isso entra na questão do indústria cultural, do marketing político. Vamos lá, uma última questão. Questão 5 sobre os reality shows, né? Os reality shows são hoje para a classe mais abastada, intelectualizada da sociedade, o que as novelas eram assim que popularizaram como produto da cultura massificada, sinônimo de mau gosto. Com a maior aceitação das novelas na esfera da crítica da mídia, o reality show segue agora como gênero televisivo mundial, transmitido em horário nobre e principal símbolo da perda de qualidade do conteúdo televisivo na sociedade pós-moderna. Os reality shows personificam as novas formas de identificação dos sujeitos nas sociedades pós-modernas. Programas como o BBB são movidos por engrenagens de uma sociedade exibicionista e consumista que se mantém vendendo ao mesmo tempo a proposta de que cada um pode sair do anonimato e conquistar facilmente fama e dinheiro, né? A questão cita o Big Brother Brasil, mas existem outros reality shows. E por que eles fazem sucesso? Porque existem em números, né? Então a questão pergunta o seguinte: sobre a relação dos meios de comunicação e o público consumidor, é correto afirmar. Letra B. O reality show é uma mercadoria cultural relacionada com os processos emocionais do público, né? O reality show é um bom exemplo. Ali tem um momento, tudo do Big Brother Brasil, da casa eu consigo vender, né? Eu tenho tramas, eu tenho casalzinho, eu tenho intrigas, né? Eu tenho cenas de nudez muitas vezes, porque algo apelativo gera um grande público. Então tá aí outro exemplo de produto da indústria cultural, os reality shows. Pessoal, para finalizar, uma mensagem de motivação para vocês. Sucesso é um acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Robert Collier, ok? Então, foco, sucesso, né? Se você gosta de séries, filmes, tem interesse em entender melhor como funciona a indústria cultural a partir desses elementos, por favor me siga no Instagram, Gustavo Petrovich. Um abraço para os meus alunos da escola do Berilo Vanderlei e do Edgar Barbosa. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.